I see the way you shine. Take my hand, my dear, place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I like your style. Take my hand, my dear, place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre o processo adiabático. Então, o nosso estudo é sobre gás e uma transformação gasosa, onde não há troca de calor com o meio ambiente, recebe o nome de processo adiabático. Nem sai calor de dentro do sistema, nem entra calor no sistema. Esse tipo de processo ocorre quando as paredes internas refletem o calor, como uma garrafa térmica, ou então quando o processo é tão rápido que não dá tempo para o calor ser trocado com as vizinhanças. Dois cálculos devem ser feitos nesse estudo. Um deles é você ter um gás que não vai trocar calor, mas vai haver a movimentação de um êmbolo. Então você vai ter um novo volume. Bem, o outro cálculo que se faz é a respeito do trabalho. Vamos então imaginar a seguinte situação. Você tem um gás, sobre esse gás existe uma pressão, que é a chamada pressão externa, e esse gás ocupa um certo volume. E aí, esse gás inicialmente está assim aprisionado com parafusos segurando a tampa, e a pressão interna é maior do que a pressão que a tampa exerce. Porém, como está preso com parafusos, esse gás está com um volume constante. Ao tirar os parafusos, você vai notar que o gás vai empurrar então esse êmbolo até entrar em equilíbrio. Obtendo-se então agora um novo volume que a gente vai chamar de volume V2. Qual é então o novo volume que esse gás está ocupando? Só para lembrar, vamos imaginar o seguinte, que você forneça calor a uma pressão constante e esse calor, uma parte serve para aumentar a energia interna, que nós chamamos de ΔU, e uma parte é usada para deslocar o êmbolo, que nós chamamos de trabalho. Bem, mas se o fenômeno ele é adiabático, quer dizer que esse calor ele não existe, não foi fornecido calor algum. Então, esse Q é igual a zero. Se o Q é igual a zero, então fica assim, zero é igual o ΔU mais o trabalho. Bem, deslocando o trabalho para o outro lado da equação, você vai ter o seguinte, que a variação de energia interna é igual a menos o trabalho realizado. Agora, você vai ver uma série de demonstrações até chegar na fórmula final, onde a gente vai poder calcular o novo volume. Você não é obrigado a memorizar toda a demonstração, mas isso serve para você acreditar que a fórmula final foi obtida através de cálculos matemáticos. Para começar, ΔU é igual a menos W. Então, DU é igual a menos DW. DU é igual a NCV dt. E dW igual a menos PDV. Agora, NCV dt é igual a menos nRT sobre V, que está substituindo P, vezes dV. Cancelando N dos dois lados da equação e trocando a posição do T, isto é, passando o T para o lado esquerdo, no denominador, obtém-se CV dt sobre T é igual a menos R dV sobre V. Integrando os dois lados da equação, temos integral de CV dt sobre T é igual a menos R dV sobre V. O resultado da integral vai ser CV ln de T1 a T2, é igual a menos R ln de V, de V1 a V2. Então, temos agora CV, entre parênteses, ln de T2 menos ln de T1, que é igual a menos R, entre parênteses, ln de V2 menos ln de V1. Aplicando a propriedade dos logaritmos, você vai chegar à seguinte expressão. CV ln de T2 sobre T1 é igual a menos R
ln de V2 sobre V1. Passando o CV para o lado direito, vai ficar assim, ln de T2 sobre T1 é igual a menos R sobre CV, ln de V2 sobre V1. Aplicando agora a seguinte propriedade do logaritmo, esse menos R sobre CV vai passar para ser expoente da expressão V2 sobre V1. Então, ficaria assim, ln de T2 sobre T1 é igual a ln de V2 sobre V1 elevado a menos R sobre CV. Tirando os logs dos dois lados, você vai ter a seguinte expressão. T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a menos R sobre CV. Muito bem, agora invertendo a segunda fração, ficaria assim. T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a R sobre CV. Observe bem que o sinal de menos foi trocado, tá certo? Agora a gente vai dar uma paradinha para dar uma examinada nesse expoente R sobre CV. Você talvez esteja lembrado que o R é a diferença entre o CP e o CV. Então eu posso trocar R por CP menos CV sobre CV. Nesse momento eu posso pegar essa expressão e dividir assim, CP sobre CV menos CV sobre CV. Tudo bem? CP sobre CV recebeu o símbolo gama. E CV sobre CV é igual a 1. Então, esse R sobre CV é a mesma coisa que falar que é gama menos 1. É sempre bom lembrar que gama é CP sobre CV. Agora, estamos chegando no fim. Nós estamos com a seguinte expressão. T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2, V1 elevado a gama menos 1 e V2 elevado a gama menos 1. Multiplicando em cruz, passando tudo para cima, vai ficar assim. T2 vezes V2 elevado a gama menos 1 é igual a T1 vezes V1 elevado a gama menos 1. Essa expressão é que você vai utilizar para fazer os cálculos do novo volume, da nova temperatura, nas transformações adiabáticas. Ainda é possível chegar numa fórmula mais simples trocando essa temperatura. Você deve estar lembrado da expressão PV igual a nRT. Isolando o T, você vai obter o seguinte, PV sobre NR. Daí, trocando T por essa expressão, vai ficar o seguinte, vai ficar assim, a temperatura T2 vai ser igual a P2, V2 sobre NR, vezes V2 elevado a gama menos 1. É igual a P1, V1 sobre NR, vezes V1 elevado a gama menos 1. Muito bem, já de cara dá para cortar o NR dos dois lados. Aí ficou assim, P2, V2 vezes V2 elevado a gama menos 1 é igual a P1, V1 vezes V1 elevado a gama menos 1. Bom, então agora vamos acabar de fazer essa multiplicação desses volumes. O que vai dar V2 vezes V2 elevado a gama menos 1? Vai dar V2, conserva a base, e soma-se os expoentes. 1 mais gama menos 1 é igual a P1 vezes... Agora, do outro lado, o volume V1 vai ser igual a V1 elevado a 1 mais gama menos 1. Bom, o mais 1 com menos 1 vai poder cortar, e no final você vai chegar numa expressão muito interessante, que é assim, P2V2 elevado a gama é igual a P1V1 elevado a gama. Essa expressão é muito parecida com a lei de Boyle, que é P1V1 igual a P2V2. Só que na transformação adiabática, vai ficar assim, P2V2 elevado a gama e P1V1 elevado a gama. Então, essa é uma pequena diferença, mas isso simplifica muito a memorização da fórmula. Resolvendo agora um primeiro exemplo. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. O exemplo diz o seguinte, um gás biatômico
encontra-se nas seguintes condições: pressão 5 atmosferas, volume 40 litros e temperatura 300 Kelvin. A pergunta é: qual será a pressão e a temperatura se o volume passar para 80 litros adiabaticamente? Resolvendo agora. Lembre-se que o Cp é igual a 7 meios de R para um gás biatômico e o Cv é 5 meios de R. Então, gama, que é a relação entre Cp e Cv, vai ficar 7 meios de R sobre 5 meios de R, que no final vai ser igual a 1,4. Aplicando a expressão da adiabática P1V1 elevado a gama igual a P2V2 elevado a gama, temos P1 é igual a 5 atmosferas. V1 é igual a 40, só que você vai levar a 1,4, igual a pressão P2, que você não sabe, vezes o volume V2, que é 80, elevado a 1,4. Passando o volume tudo para o lado direito, vai ficar assim: 5 é igual a P2 vezes 80 sobre 40 elevado a 1,4. 80 sobre 40 vai dar 2, então vai dar 5 é igual a P2 vezes 2 elevado a 1,4. Agora você vai ser obrigado a usar uma calculadora para saber quanto é que vale 2 elevado a 1,4. Bom, no final das contas, você vai encontrar que P2 vai ser igual a 1,9 atmosferas. Agora, só falta calcular a temperatura. Você poderá fazer da seguinte maneira: T1V1 elevado a gama menos 1 é igual a T2V2 elevado a gama menos 1. Lembre-se que gama menos 1 vai ser igual, gama é 1,4. Menos 1 vai ser igual a 0,4. Então, vai ficar T1V1 elevado a gama menos 1 igual a T2V2 elevado a gama menos 1 vai ser igual a 300, que é a temperatura inicial, vezes V1, que é 40 elevado a 0,4, é igual a T2, que você não sabe, vezes o volume V2, que é 80, elevado a 0,4. Usando uma calculadora científica, você chega ao cálculo de T2 igual a 227 Kelvin. Bem, você poderia fazer também pela lei dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Bem, essa equação você pode usar em qualquer situação, desde que você tenha todos os dados menos 1, que é o caso agora. Você sabe qual é a pressão P1, que é 5, você sabe qual é o volume V1, que é 40, você sabe qual é a temperatura T1, que é 300, isso vai ser igual a pressão P2, 1,9, você já calculou agora mesmo, vezes o volume 80 sobre a temperatura T2. Faz o cálculo, você vai chegar a 227. Kelvin também. Bom, então, aí é o seguinte, você, nesse momento, para calcular a temperatura, você pode usar a expressão que foi deduzida ou pode usar a equação geral dos gases, que é a maneira mais fácil. Interpretando graficamente esses resultados. Veja bem que a situação inicial, o estado inicial, você tinha assim, a pressão era 5 atmosferas e o volume era 40 litros. Você marca um ponto no gráfico PV. Depois a pressão passou para 1,9, já calculado, e o volume final foi 80 litros. Muito bem. A temperatura inicial era 300 Kelvin e a temperatura final 227. Veja bem que ficou um pouquinho mais frio. Os gráficos que a gente conhece até o momento são gráficos de isotérmicas. Então você tem uma isotérmica a temperatura de 300 Kelvin, você tem uma isotérmica a temperatura de 227 Kelvin. Porém, no fenômeno adiabático, a temperatura vai mudar, vai sair de 300 para 227. Beleza? Então, quer dizer que você vai encontrar nesse gráfico uma linha que vai estar marcando de um ponto no estado inicial E1 até o estado final E2. Veja bem que a forma da adiabática é ligeiramente diferente do formato de uma isotérmica. Conclusão: é muito fácil calcular o novo volume numa transformação adiabática. É P1V1 elevado a gama, que é igual a P2V2 elevado a gama. Lembrando que gama é igual a Cp sobre Cv. Vamos passar agora para o cálculo do trabalho. Bem, a gente já sabe o seguinte: o trabalho se calcula assim: pressão de oposição, pressão externa, vezes ΔV. W igual a P ΔV. Sempre que você tiver a pressão externa e souber qual foi a variação de volume, você pode calcular o trabalho dessa maneira. Agora, para calcular o trabalho numa transformação reversível ou quase estática,
você deverá fazer a seguinte resolução. ΔU é igual a menos trabalho, ou seja, menos W. Então, DU, a variação infinitesimal, vai ser igual a menos DW. A integral de DU vai ser igual a NCV dt. E a integral de TT vai ser igual a T2 menos T1. Então vai ficar assim, ΔU igual a NCV T2 menos T1. Como ΔU é igual a menos trabalho, então você vai ter o seguinte, trabalho vai ser igual a menos NCV ΔT, ou seja, menos NCV T2 menos T1. Se você quiser usar a equação dos gases, você teria assim, PV igual a nRT. Isolando T, você vai ter o seguinte, T é igual a PV sobre NR. Se você substituir na fórmula que você acabou de achar, que é a fórmula do trabalho adiabático, que é W igual a menos NCV T2 menos T1. Aí ficaria menos CV P2V2 sobre NR menos P1V1 sobre NR. Daí você vai chegar à seguinte conclusão. Primeiro, o N pode ser cortado. Então, você vai ter agora a seguinte situação. CV vezes P2V2 menos P1V1 sobre R. Tirando o R de lado, ficaria assim. CV sobre R vezes P2V2 menos P1V1. Bem, só para você lembrar que o R é CP menos CV. Você pode fazer algumas pequenas operações e você vai chegar à seguinte expressão final. Trabalho igual a menos P2V2 menos P1V1, tudo isso sobre gama menos 1. Graficamente, o trabalho que você acabou de calcular corresponde à área sob a curva da adiabática. Então, repetindo as duas fórmulas de trabalho num processo adiabático. W é igual a menos CV T2 menos T1, ou W igual a menos P2V2 menos P1V1, tudo sobre gama menos 1. Vamos examinar agora um segundo exemplo, o exemplo 2, que diz assim: um mol de um gás monoatômico a 27 graus Celsius sofre uma expansão adiabática saindo da pressão inicial de 10 atmosferas para 1 atmosfera. A pergunta é: calcular o trabalho adiabático na transformação letra A reversível, letra B na transformação irreversível. Reversível quer dizer quase estático, irreversível quer dizer sofrendo uma variação quase que instantânea de uma pressão para outra. Examinando os dados que nós temos. Olha lá, um mol, número de mols igual a 1, o CV, já que é um gás monatômico, é 3 meios de R, e o CP vai ser 5 meios de R. A pressão inicial é 10 atmosferas e a pressão final, 1 atmosfera. E a temperatura, 300 Kelvin. Vamos começar examinando a transformação reversível. Então, vamos lá. Bom, veja bem que nós temos a pressão, a temperatura inicial, dá para calcular, e o número de mols, dá para calcular o volume. Então, pela equação dos gases, PV igual a nRT, você vai substituir e vai achar o volume inicial. É 10, a pressão, né, vezes volume V1, é igual ao número de mols 1, vezes o R, que é 0,082, e a temperatura 300. Faz essas continhas, você vai achar 2,46 litros. Este é o volume inicial. Agora, a gente vai determinar o volume final pela expressão que a gente acabou de ver, que é P1V1 elevado a gama, que é igual a P2V2 elevado a gama. Lembrando que o gama é igual à relação entre o CP e o CV, que nesse caso vai ser igual a 5 sobre 3, tá bom? Aplica a fórmula, vai ficar assim, P1V1 elevado a gama, então vai ficar assim, 10 vezes 2,46 elevado a 5 sobre 3. Isso é igual à pressão final, que é 1, vezes o volume V2, que você não sabe, que vai ser igual a 5 sobre V2 elevado a 5 sobre 3 também, elevado a gama, né? Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte, vou passar o 1 para um lado e o 2,46 elevado a 5 terços para o outro. Então vai ficar 10 sobre 1 é igual a V2 sobre 2,46 elevado a 5 sobre 3. Bom, nós vamos ter que resolver essa equação. Então, você vai fazer o seguinte, você vai levar tudo agora, os dois membros, a 3 sobre 5. Então, ficaria assim, 10 elevado a 3 quintos
Isso vai ser igual a V2 sobre 2,46 elevado a 5/3 elevado a 3 sobre 5. Bem, quando você fizer essa operação no segundo membro, 5 sobre 3 vezes 3 sobre 5 vai ser igual a 1. E no primeiro membro vai ficar assim, 10 elevado a 3 sobre 5, 3 sobre 5 é igual a 30 sobre 50, que vai dar 0,6. Então vai ficar 10 elevado a 0,6, que é igual a V2 sobre 2,46. Bom, você precisa de uma calculadora agora, para saber quanto é que vale 10 elevado a 0,6. Beleza? Então aí você vai fazer esse cálculo e você vai acabar descobrindo que o volume V2 é igual a 9,8 litros. Então, nós já sabemos o seguinte, quer dizer que o volume saiu de 2,46 litros no início, para no final o volume ser igual a 9,8 litros. Bem, então agora eu já sei qual é a pressão final, qual é o volume final, o número de mols é o mesmo e vou descobrir qual é a temperatura. Mas isso aí dá para fazer, PV igual a nRT. Então vai ficar assim, a pressão final vai ser 1, o volume final vai ser 9,8 litros, o número de mols é 1, o R 0,082 e a temperatura, você vai descobrir a temperatura T2. Faz essas continhas, você vai achar 119,5 Kelvin, que eu vou arredondar para 120 Kelvin. Beleza? Então, eu já sei tudo. A pressão, o volume e a temperatura inicial. E já sei também qual é a pressão, o volume e a temperatura final. Bom, como é que você vai calcular o trabalho? Bem, se for uma transformação reversível, o trabalho você vai calcular da seguinte maneira. Bom, o Q é igual a zero, então ΔU é igual a menos trabalho. E esse ΔU é igual a NCV ΔT. É a maneira mais rápida, mais fácil. Aí você vai achar o seguinte. N, número de mols, é 1. O CV é 3 meios de R, 3 meios de 8,3. E o ΔT é 120, que é a temperatura final, menos 300, que é a temperatura inicial. Beleza? Faz essas contas, você vai achar menos 2.241 joules. Essa foi a variação de energia interna. Bom, então o ΔU é igual a menos 2,24 kJ. Bom, e o trabalho? O trabalho é igual ao ΔU com o sinal trocado. Então, o trabalho vai ser 2,24 kJ. Agora, a gente vai repetir esses cálculos agora na transformação irreversível. Bem, a gente sabe que o ΔU é igual a menos trabalho, certo? Porque o Q é igual a zero. Tudo bem. Mas só que agora, na transformação irreversível, acontece o seguinte. Não vai acontecer a mesma variação de temperatura, nem a mesma variação de volume. E, logicamente, também não vai haver a mesma variação de trabalho. Então, só lembrar vocês que o ΔU é igual a menos W, certo? Aí tudo bem. Mas como é que você calcula o trabalho? Não é pressão de oposição vezes ΔV? É P ΔV. E isso vai ser igual a menos CV ΔT. Até aí tudo bem. Então, agora vamos substituir. Qual vai ser a pressão de oposição? É a última pressão, é a pressão P2. Então, vai ser igual a 1 vezes V2 menos V1. Só que o V2 você não sabe agora. Vai ficar assim, V2 menos V1. Isso vai ser igual a menos 1, que é o número de mols, vezes 3 meios de R, que vai dar 3 meios de 0,082, vezes o ΔT. Bem, eu estou observando o seguinte. Se eu fizer essa divisão aqui, o ΔV, passar o ΔT para o outro lado, certo? Sobre ΔT, quando você fizer essas contas, vai ser igual a menos 0,123. Tudo bem? Então, quer dizer que o ΔV é igual a menos 0,123 T2 menos T1. ΔV vai ser igual a menos 0,123 vezes T2 mais 0,123 vezes 300, que é a temperatura inicial. O ΔV é V2 menos 2,46, que é igual a 0,123 T2 mais 36,9, que essa continha 0,123 vezes 300 vai ser igual a 36,9. Você está observando que nós estamos com um grande problema, porque eu não sei qual é o volume final e eu não sei qual é a temperatura final, o V2 nem o T2. Bem, não sei por quê. Porque essa é uma transformação adiabática, certo? Mas não é uma transformação adiabática, assim, é feita de um modo reversível. Então, aqui a fórmula você vai ter que fazer da seguinte maneira, você não vai ter uma fórmula própria. Você vai colocar assim, V2, né, menos V1, que é 2,46, é igual a 123 T2 mais 36,9. Veja bem que você está com duas incógnitas. Para resolver um problema com duas incógnitas, só se você tiver uma outra equação. E aí você vai montar um sistema. Bem, mas aí dá para fazer assim.
Bom, o gás, em qualquer condição que ele esteja, ele obedece à equação dos gases, PV igual a nRT. Então, no estado final P2, V2, ou E2, vamos dizer assim, você pode dizer que P2 é igual a V2, que é igual a nRT2. Então, você vai usar a equação dos gases, a equação do Clapeyron, para poder estabelecer uma relação entre o V2 e o T2. Muito bem, vamos substituir então. V2 é igual a quê? N é 1, o R 0,082, a temperatura T2 você vai descobrir, e a pressão P2 final eu sei que é 1. Não, beleza. Bom, quando você fizer essas continhas aí, o V2 vai ser igual a 0,082 T2. Então, quer dizer que para você achar o volume final e a temperatura final, você não vai usar aquela equação conhecida da adiabática, P1V1 elevado a gama igual a P2V2 elevado a gama. Aquilo ali só serve para uma transformação adiabática reversível. Bom, então agora você vai voltar a equação 1 e vai colocar esses valores, que o V2 é igual a 0,082 T2. Então, tá lembrado aí? Dá uma olhadinha em cima, você vai verificar o seguinte. Começa assim, V2 menos 2,46, tá certo? Ou seja, 0,082 T2 menos 2,46 é igual a menos 0,123 T2 mais 36,9. Veja bem que eu tenho uma equação apenas em T2. Beleza. Então, fazendo essas continhas, você vai achar assim, 0,205 T2 é igual a 39,6, T2 é igual a 193 Kelvin. Agora eu achei a temperatura T2 não numa transformação adiabática reversível, mas sim numa transformação adiabática irreversível. A temperatura T2 é igual a 193. Mas agora já dá para saber qual que é o volume V2, porque a partir dessa temperatura eu tenho uma equação que relaciona. Então, que é essa aqui, ó. Você vai colocar assim. Escreve a equação dos gases, PV igual a nRT, V2 vai ser igual a nRT2 sobre P2. Então, vai ficar N, que é 1, R 0,082, vezes a temperatura 193 sobre 1, que é a pressão P2. Esse volume vai ser igual a 15,8. Agora, você vai poder calcular o trabalho, porque você já sabe qual é a pressão externa, que é de uma atmosfera. Depois, você também já sabe quanto que é o V2 e o V1. Então, agora você vai fazer assim. W é igual a pressão de oposição, pressão externa, vezes ΔV. Então, isso aí vai ser igual a pressão externa, uma atmosfera. ΔV é volume final menos volume inicial, vai dar 15,8 menos 2,46. Bem, quando você fizer essa conta, vai ser igual a 13,4 atmosfera vezes litro, porque eu utilizei a pressão em atmosfera e o volume em litro. Mas eu vou passar isso aí para o sistema internacional. Então, atmosfera que significa aproximadamente 10 a quinta pascais, certo? E o volume em litros, para passar para metro cúbico, é só multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, vai ficar 13,4 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual a 1.340 joules, ou 1,34 kilojoules. Beleza? Esse é o trabalho realizado nessa transformação irreversível. Então, para a gente fazer uma pequena comparação, vamos pegar os resultados de uma transformação adiabática reversível e os resultados de uma transformação adiabática irreversível. Então, vamos lá. A pressão P1, V1 e T1 é igual para os dois, porque esse é o estado inicial. Então, a pressão era 10 atmosferas, tanto na transformação reversível como na irreversível, 10 atmosferas. O volume inicial era igual para os dois, 2,46 litros, no final 2,46 litros. E a temperatura também inicial era igual, 300 Kelvin, 300 Kelvin. Agora, no final, eu quero que a pressão final seja uma atmosfera. Isso para os dois casos, certo? Só que na transformação reversível, o volume V2 é igual a 9,8. E o volume V2, na transformação irreversível, é 15,8. Bem, outra coisa, a temperatura final, na transformação reversível, era 120. 120 Kelvin. E na transformação irreversível, deu 193 Kelvin. Beleza? Então, deu uma temperatura mais alta do que na transformação reversível. Um era 120, o outro deu 193. Bom, se a temperatura é mais alta, então, o volume vai ser maior. E o que acontece é que, no final das contas, o trabalho na transformação irreversível, ele é menor. Então,
Na transformação reversível deu 2,24 joules. E na transformação irreversível, o trabalho deu 1,34 kJ. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer o exercício número 7 do grupo 1. O exercício 7 tem o seguinte enunciado. Suponha um gás com Cp igual a 4R. Bem, o fato da capacidade calorífica igual a 4R não tem nada demais. Você vai fazer o exercício sem se preocupar com esse valor. Este gás sofre uma transformação representada pelo diagrama PV. A seguir, o gás parte do ponto A, passa pelo ponto B e termina o processo no ponto C. As duas curvas auxiliares correspondem a uma isotérmica e uma adiabática. E no final ele quer saber qual é a afirmação incorreta, a opção incorreta. Antes mesmo de examinar as opções apresentadas, vamos dar uma olhada no trajeto que ele fez. Foi de A para B e de B para C, que está representado por essa linha vermelha. Bom, de A para B, a gente já está observando o seguinte, que houve uma transformação a volume constante. Como é que se chama a transformação a volume constante? É isovolumétrica ou isocórica, que é o nome mais usado. E de B para C, você está observando que a pressão ficou constante, tá certo? Então, de B para C, até chegar lá na temperatura inicial, né, porque é uma isotérmica, de B para C a pressão ficou constante. Tudo bem? Vamos lá? Então, a primeira afirmação ele diz o seguinte, que a variação de energia interna ΔU AC é igual a zero. Quer dizer, do ponto A ao ponto C, a gente está observando que está sobre uma isotérmica, quer dizer que a temperatura do ponto A e no ponto C são iguais. Se a temperatura é a mesma, então o ΔU é igual a zero. Essa primeira afirmação está certa, não é a resposta ainda. Letra B. A temperatura no ponto N, ele está dizendo que é maior que a temperatura no ponto C. Bem, você está observando que esse ponto N está em cima da adiabática. E quando ocorre a adiabática, há um resfriamento. Então, a temperatura no ponto N ela é menor do que a temperatura no ponto C. Logo, a resposta B está errada. Ele está dizendo que a temperatura no ponto N é maior. Está errado. Então, a resposta do teste é letra B de bola. Bem, eu já sei qual é a resposta, mas agora vamos conferir as outras alternativas. A letra C. A letra C fala que o calor de A até N é igual ao trabalho o trabalho W, né, de A até B. Veja bem que o trabalho de A até B, a volume constante de A até B, então o trabalho é igual a zero. Bem, mas acontece o seguinte, que quando você, no gráfico da adiabática, você sabe que o calor trocado é zero. Então, ele está dizendo o seguinte, que o calor, o Q de A até N, que faz parte da adiabática, é zero, tá certo? E o W e o trabalho realizado de A até B também é zero, porque já que não houve variação de volume. Então, a letra C está correta. A letra D. A variação de energia interna de A até N é igual ao trabalho de A até N. Então, a variação de energia interna é igual ao trabalho. Veja bem que essa curva corresponde a uma adiabática. Se é uma adiabática, o calor trocado é zero. Bom, muito bem. Se o calor trocado é zero, então isso quer dizer que o ΔU é igual ao trabalho. Tá certo? Então, se ΔU é igual a Q menos W, o Q é zero, então ΔU é igual ao menos trabalho. Bom, vamos pensar assim, em módulo do trabalho. Em módulo de ΔU e em módulo de trabalho. Aí, beleza. Porque esse problema de sinais sempre é meio confuso, porque havia uma convenção para o trabalho, quando o sistema expandia, o trabalho era positivo. Aí tem uma nova convenção que diz o seguinte, quando ocorre a expansão, o trabalho é negativo. Então, essa alternativa ela ficaria assim em suspenso. Se nós não encontrássemos uma outra incorreta, essa poderia ser incorreta. Mas, em princípio, é assim. Quando Q é zero,
Quando o calor trocado é zero, a variação de energia interna é igual ao trabalho que ocorreu com o sistema. Finalmente, a letra E. A letra E fala assim, que a temperatura no ponto B é menor que a temperatura no ponto C. Beleza, isso é verdade, porque do ponto B ao ponto C, a pressão ficou constante, mas houve um aumento de volume, tá certo? Foi do V para o 4V. Para haver o aumento de volume, obrigatoriamente tem que ter havido um aumento de temperatura. Portanto, a temperatura no ponto B é menor que no ponto C. Portanto, a resposta do teste, a única incorreta, é a letra B de bola. Beleza? Vamos fazer mais um exercício. O que eu escolhi aqui é o exercício 6 do grupo 2. Say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa, 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 whoa. Never seen anybody do the thing. O exercício 6, então, tem o seguinte enunciado. Um motor de pulso-jato é uma máquina térmica que pode ser representada por um ciclo termodinâmico ideal de 3 etapas. A primeira etapa é o aquecimento isocórico, isto é, o aquecimento do sistema em volume constante. A etapa 2 corresponde a uma expansão adiabática, corresponde a essa curva que está descendo a partir do ponto 2. Nessa descida, nessa adiabática, o sistema vai passar por um ponto K, onde você vai ter uma pressão PK e um volume VK. Beleza? E a terceira etapa é a compressão isobárica. Quer dizer que você vai fazer uma compressão em pressão constante. Aí ele faz o seguinte, considerando que essa máquina térmica opere com gases ideais, indique qual dos diagramas pressão versus volume a seguir representa o seu ciclo termodinâmico. Vamos resolver então. Primeira coisa, você deve estar observando que a primeira operação é um aquecimento isocórico, isto é, a volume constante. O volume inicial é então V1. Já de cara dá para você excluir a letra B, porque você está vendo que o volume não ficou constante. Houve uma variação de volume. E na letra D também ocorreu a mesma coisa. Beleza? Então sobrou a letra A, que o volume V1 ele está aumentando a pressão, quer dizer, um aquecimento em volume constante. A letra C também está correta e a letra D também está certa. Tudo bem? Bom, depois você vai observar o seguinte. Depois houve uma expansão adiabática. Durante a expansão adiabática, há uma redução de temperatura. Logo, o produto P2V2 vai ser diferente do produto PK-VK. Bom, lembrando que PK e VK representam um ponto nesse gráfico da transformação adiabática. O produto PK-VK vai ser menor do que o produto P2V2. Então, logicamente, se vai ser menor, PK deve ser menor do que P2V2 sobre VK. Então, a resposta é letra C de casa. Agora é só fazer exercício. Bom trabalho! Everybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time.